Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Bia do Exponenciando e, como prometido, eu voltei para falar de equação do primeiro grau. Só que assim, agora a gente não vai mais falar tanto assim de equação, até porque esse vídeo aqui é sobre a parte gráfica. E eu falei no outro vídeo que a gente ia ver a parte gráfica, mas eu não contei para vocês o principal, que é um segredinho que vocês vão ver aí, que na verdade a gente não vai trabalhar com as equações diretamente. Mas isso vocês veem durante a aula. Não deixe de me seguir, nem de curtir esse vídeo e vão assistir a aula então, porque eu duvido que você vai sair daqui sem saber gráfico de função de primeiro grau e qual a diferença de uma equação e uma função. Bom, gente, no último vídeo a gente falou sobre equação do primeiro grau e a gente já viu em vídeos anteriores qual a diferença entre equação e expressão algébrica. Então, se você não está acompanhando essa playlist, por favor, acompanhe porque vale super a pena. Você vai estar totalmente integrado nessa ideia de equação, de expressão, o que significa esse grau e como a gente resolve. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre gráfico e função de primeiro grau, que é a função afim que a gente chama. Só que assim, no último vídeo a gente falou de equação e eu falei que ia te mostrar a cara da equação. Bom, não dá para a gente ver a cara de uma equação do primeiro grau se a gente não tiver uma função do primeiro grau. Mas a gente vai entender isso com calma. Para isso, você precisa entender dois conceitos. A letra X, geralmente quando a gente coloca ela, é uma letra que significa algo que eu não sei. Tudo bem? Acho que isso é bem comum. Poderia ser a letra A, a letra Y, a letra B, enfim, qualquer letra. Isso aqui é uma letra com um valor desconhecido. Então, valor desconhecido. E aí, nós temos dois conceitos para um mesmo valor desconhecido. Depende do caso. Como assim conceitos? Essa letra, ela pode ser chamada de variável. Só que essa letra também pode ser chamada de incógnita. Odeio essa palavra tão... Você começa a falar, parece que ela enrola na língua. Enfim, qual é a diferença entre variável e incógnita? São as mesmas coisas? Apesar de parecer, porque a gente sempre está falando de uma ou de outra, elas não significam a mesma coisa. Uma variável aparece em uma. Fui meio boba, poderia ter colocado ao contrário para facilitar minha vida, mas enfim, a variável aparece em uma função e a incógnita aparece em uma equação. Bom, meio confuso, né? Vou colocar de cores iguais, então, aqui os caras que são do mesmo bolo. Agora vocês vão perguntar, tá, mas qual a diferença, né? Porque a gente nem viu função. Eu vi já fazendo teste em aulas com os meus alunos, aulas particulares, que falar de gráfico da função do primeiro grau é o melhor jeito de introduzir. É o jeito, acho que mais fácil de vocês aceitarem o gráfico e de vocês entenderem para que serve realmente uma função, porque vocês estão vendo ali como ela trabalha. Então, a minha proposta hoje é essa. Ok, vamos voltar aqui. Variável e incógnita. Eu trouxe aqui um exemplo de uma equação. A gente tem aqui, ó, x mais 3 igual a 8. Conheço o valor de x? Não conheço. Mas eu não conheço por quê? Porque eu não resolvi. O que acontece se eu resolver? Olha, eu vou chegar que o x vai valer 5, concordam comigo? Isso é o conceito de incógnita. Ele está na conta, mas você consegue encontrar com a função com a equação do primeiro grau, com a equação do segundo grau, você vai, você resolve e você encontra. Esse é o nosso conceito de incógnita. A variável, ela aparece lá na função. E o que que é uma função? Bom, coloquei aqui mais um exemplo de equação, mas vamos descer e vamos ler qual é a nossa definição de função. O que é uma função, então? A função é uma relação que conecta dois conjuntos de elementos. Então, inicialmente, você pode pensar em dois números. Só que você tem que lembrar que no final eles são conjuntos, porque eu tenho um conjunto de número de entrada e um conjunto de número de saída. Mas calma, não se estressa com isso agora. Vamos continuar vendo a definição.
de forma que para todo elemento de entrada, geralmente vai ser o x, nesse começo a gente vai sempre usar o x como elemento de entrada, mas você vai ver que pode ser qualquer letra. O nome da letra, qual letra tá ali, não interessa. O importante é que a entrada e a saída sejam letras diferentes. E temos, para cada elemento de entrada, então, que é geralmente o x, um elemento de saída que geralmente a gente chama de y. Ou seja, a função, ela vai ser uma lei de formação. Uma lei de formação, o que significa isso? Eu vou falar para você, para todo valor, você faz essa conta. Aí você vai jogar um valor lá dentro e eu vou te devolver o resultado com essa conta. Como se eu pegasse uma. Lembra quando a gente falou de expressão algébrica? Então, eu vou usar x igual x mais 7. Isso aqui é uma expressão, porque não tem o sinal de igual, não está igualada a nada. Então, eu estou só expressando essa conta. Agora, se eu falasse para você assim, ó, quando x é 2, qual é o valor dessa conta? 9. Quando x é 5, qual o valor dessa conta? 12. Então, aqui a gente está fazendo esse conceito de função, só que ele ainda não está 100%. Mas a gente está fazendo isso, então eu estou te dando valores para o x e você está me retornando um valor. E esse valor que retorna, a gente fala que é o y, ou, sei lá, qualquer letra associada. Nesse caso, a gente está usando para ordenado xy. Para ordenado é porque a gente usa primeiro um valor do x para chegar em um valor do y. E a gente representa assim. Então, que nem eu falei para vocês, 2 e 9, dei 2 para o x, me devolveu 9. Dei 5 para o x, me devolveu 12. Mas ainda está faltando algumas coisas para a gente entender de fato a função. Então, vocês lembram que lá na equação do primeiro grau a gente tinha uma forma padrão, que era ax mais b igual a zero? Para uma função, a gente também vai ter uma forma padrão. Esse aqui é o jeito que a gente escreve uma função. Então, a gente tem aqui a função f de x igual a x mais 1. F de x é a função f em função do valor de x, ou seja, é a função f que trabalha em cima de valores de x que eu estou te dando. E esse x mais 1 é uma expressão ali, né, que a gente tem. Ela é chamada de lei de formação da função f, ou seja, a partir dela eu consigo calcular o valor do y. Tudo bem? Então, para a forma padrão, a gente também segue mais ou menos aquela coisa da equação do primeiro grau, que é o ax mais b. Geralmente, uma função afim tem essa cara, ax mais b, ok? Vamos voltar lá para cima, então? E vamos colocar essa f de x. O que está faltando, então, aqui para virar uma função bonita, com cara de função? A gente colocar f de x igual a x mais 7. Então, a função sempre vai ser você me dá um valor para o x, ou para a letra que está aqui dentro da função, e eu te retorno outro valor. Então, se a gente fosse substituir, a gente ficaria, por exemplo, assim, ó, no exemplo do 2, f de 2 é igual a 2 mais 7. F de 5 é igual a 5 mais 7. E aí a gente chega aqui em cima no 9 e aqui embaixo no 12. Por que isso? Porque a gente sempre vai ter que substituir todas as letras. Então, se for, é uma função em função de x. Função em função de x é estranho, né? Mas é o certo. Então, você tem a função f em função de x. Sempre que você dá um valor para o x, isso depende. Às vezes no exercício ele vai te falar qual o valor. Às vezes você vai ter que chutar um valor. Então, a gente geralmente chuta uns valores convenientes. Você vai dar esse valor para o x, então todos os x você vai ter que substituir. Isso não vale só para a função do primeiro grau, isso vale para qualquer função. A minha função não é x, é t. Então você vai substituir todas as letras t que você tiver na sua conta. Tudo bem, gente? O conceito de função parece difícil, mas na verdade ele é bem tranquilo, principalmente quando a gente analisa ele com um gráfico. E aí a gente também vai descobrir qual é a cara de uma função do primeiro grau. Ok? Outra coisa,
Quando a gente resolve isso aqui, a gente chega em um valor, né? Então, aqui a gente chega em 9 e aqui a gente chega em 12. Logo, a gente pode falar que isso aqui é o valor do y. Então, quando eu falo para você f de x, é a mesma coisa que eu falar para você y. Por quê? Eu não tô falando f de x, toda essa f de x, eu tô falando só essa parte aqui. Porque essa parte vai ficar igualada com a resposta, né? Por exemplo, ó, f de 2 vai ser igual a 9. Então, eu falo que a f de x, ela é o nosso y. Então, a gente tem o quê? Y igual a 9. Nesse caso, y igual a 12. Tudo bem? Esse aqui é a parte mais confusa. Os alunos sempre confundem f de x com y. Então, a gente tem que sempre tentar lembrar que eles valem a mesma coisa. Ok? Beleza. Entendemos função, entendemos incógnita, entendemos variável. A gente estava nesse conceito, na verdade, terminando variável. Então, por que que na função a gente não usa incógnita? Porque não tem como eu saber o resultado. Eu só vou saber o resultado quando eu der um valor. E aí, vocês concordam que o termo variável é ótimo, porque realmente, qual é a resposta da minha função? Eu não sei, ela varia. Varia pelo valor que eu dou. E quem que vai variar? É tudo? Não. Vai ser o resultado, mas porque eu tô variando quem? Só o x, só a letra. E aí, daí que vem o conceito de variável. Ok? Então, lembrem-se que as letras nem sempre são a mesma coisa. Às vezes elas são incógnitas, às vezes elas são variável. Mas todas elas são muito divertidas de encontrar. Beleza, vimos então agora realmente o que é variável, o que é incógnita, lembramos a equação, vimos o conceito de uma função, a cara padrão de uma função afim, lembrando que essa é a cara padrão só da função do primeiro grau. Aí a gente viu como que é uma função, a gente tem aqui a função, a gente tem a lei de formação, e agora tá faltando o quê? A gente vê a parte gráfica. Bom, já estou de volta aqui para a gente entender um pouquinho mais sobre esse conceito de função e a parte gráfica, porque a parte gráfica vai ajudar bastante a gente a entender essa relação de por que eu tenho um x que leva num y, para que eu quero tudo isso. Vamos pegar o exemplo da função que a gente tinha lá, não a que a gente usou, mas a outra, que o f de x equivale a x mais 1. Isso aqui a gente vai ver aqui no plano cartesiano como é que funciona. O que é o plano cartesiano? São duas retas que se interceptam. Essa reta que está na horizontal, que está deitadinha, ela é o x. E a que está em pé, na vertical, é o y. Isso aqui vai funcionar como se fossem réguas, mas réguas infinitas. Então, aqui, lembra que é só um recorte da minha régua. E aí eu vou pegar onde elas se interceptam é o ponto 0, 0. Então, é o zero da régua y e o zero da régua x. E aí, eles têm a parte positiva e a parte negativa. Então, para cá, eu vou ter, ó, o número 1, o número 2, o número 3, igual uma régua. E do outro lado, eu também vou ter, só que aí eles vão estar espelhados e eles vão estar com sinal de negativo. Isso também vale para o y. Então, ó, tenho 1, tenho 2, tenho 3. Aqui embaixo eu tenho menos 1, menos 2, menos 3 e continuaria até o infinito. Tudo bem? Eu vou apagar por enquanto os eixos, a marcação dos eixos, para a gente poder falar um pouco sobre o quadro e aí eu monto o nosso plano cartesiano da forma que for mais, como que eu posso dizer? Mais conveniente. Porque se eu posso pegar o recorte que eu quiser da régua, eu posso escolher se meu vai ser desse tamanho, se vai ser desse, se vai ser desse, o espaçamento entre os números. Isso só depende do tanto que eu preciso do plano cartesiano. E a única regra é que se entre o 1 e o 2 tem um espaçamento deste tamanho, entre o 2 e o 3 também vai ter que ter deste tamanho. Você não pode colocar entre 1 e 2, entre 2 e 3. Não faz sentido, né? Porque a gente tem que usar sempre o mesmo padrão de medida. Até porque senão as coisas ficam tortas, ficam horríveis, nada condizente com a matemática. Bom, vamos pensar na função. Que vocês entenderam já a lei de formação, como é uma função? Acredito que sim. Mas vamos ver essa relação entre as letras. Então, eu tenho aqui a função. Vamos chutar valores para x? Quando o meu x for zero, a gente substitui lá na função. Função de zero vai ser igual a 0 mais 1. Dá 1. Então, o resultado do y vai ser 1. Vou até colocar de outra cor para a gente poder
deixar mais bonito isso aqui, né? Tá muito monocromático. Beleza. Quando o meu x for 1, a gente coloca função de 1 é igual a 1 mais 1, 2. Então, o x é 1, o y vale 2. Vamos chutar agora valores mais para cima, porque isso aqui não precisa ser linear. Como assim? A função é linear, ou seja, ela nunca vai se desgrudar, não vai ter um buraco ali, quer dizer, geralmente. Mas a gente não precisa chutar valores um atrás do outro. Agora eu posso chutar que se eu quiser já pular pro 10.000, posso chutar, chuto o valor que eu quiser. Mas eu vou ser mais realista, vou chutar o 10. Ó, quando o x é 10, o y vai ser 10 mais 1, 11. Então, aqui é 10, aqui é 11. Percebe que sempre que eu tenho x, o valor do y vai ser o mesmo valor, só que mais 1. Obviamente, né? Por causa da nossa lei de formação. Mas às vezes não é tão claro a gente visualizar isso aqui. Então, vou pegar, sei lá, o 6. Quando o x é 6, o meu y vai ser 6 mais 1, 7. Vamos voltar para o 2, que é um valor baixo? Quando o meu x for 2, o meu y vai ser 2 mais 1, 3. Então, 2 e 3. Temos aqui os nossos pares ordenados. Como assim? O par ordenado é o valor que eu coloco e o valor que eu recebo, ou seja, o valor de x e depois o valor de y. Então, eu tenho vários pares ordenados aqui. E o plano cartesiano serve exatamente para a gente poder colocar esses pares ordenados aqui para a gente poder ver a parte gráfica. Então, agora sim, ó, o meu x, o máximo que eu tenho aqui é 10 e o y é 11. Vamos ver se eu consigo dividir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa, essa é a maior. 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A gente nem sempre precisa fazer de 1 em 1. Às vezes você pode fazer o seu eixo indo de 5 em 5. E você pode fazer o eixo x maior do que o y. Depende da sua necessidade. Mas nesse caso vai ser muito bom a gente fazer isso. Então, lembrando, aqui nós temos o 0, 0. Aqui eu tenho 1, 2, 3. Eu já volto. Vou fazer isso aqui e eu volto, então, com ele todo preenchido. Espera um pouco. Ó, foi super rápido. Dava tempo até de eu ter estalado o dedo e feito uma transição. Mas, vamos lá. Fiz aqui o meu eixo e a gente agora vai passar os valores. Como a gente passa os valores? Eu vou pegar até o vermelho aqui para ficar bem aparente no gráfico. Primeiro, a gente vai pegar um valor e você vai olhar qual é o valor dele em x, 0. Então, você vai vir aqui no eixo x e você vai ver o 0. Depois, você vai lá e olhar o valor dele em y. Eu tô apontando com o dedo porque eu só tenho uma caneta. O y é 1, então você vai pegar aqui o 0 e você vai subir até onde bate em y, que é 1. Aqui vai ser o ponto 0, 1. Esse aqui, como um deles é 0, vai ficar em cima do eixo, mas os outros não ficam. Então, quando o x for 0, o meu ponto vai ficar em cima do y. E quando o meu y for 0, o meu ponto vai ficar em cima do x. Mas aí é assunto para outra aula. Vamos lá. X vale 1. Acho 1 aqui no x. E o y vale 2, acho 2. Agora, eu vou fazer o mesmo que eu fiz, só que, ó, eu vou fazer com os dois. Vou subindo aqui o 1 e vou jogando para o lado 2, para o mesmo lado que tiver o meu x, e acho o encontro deles. Esse ponto aqui vai ser exatamente 1 no x, 2 no y. Vou fazer mais um com vocês, o 2 e o 3. Então, o meu x é 2 e o meu y é 3. Olha só, eles vão se encontrar aqui. E aí, como num passe de mágica, vocês vão piscar e tudo isso aqui vai estar preenchido. Bom, terminei de preencher aqui. Como vocês podem ver, a gente tem todos os pares ordenados que estão desse lado. Ok? Então, o que a gente faz agora? Vou fazer uma pergunta para vocês, mesmo vocês não podendo me responder, mas enfim. Aqui eu fiz 1, fiz como 2, só que depois eu pulei lá para o 6. Significa que não tem valor no 3, no 4 e no 5? Ou no 7, no 8 e no 9? Na verdade, não.
a minha função vai depender muito de se ela tiver alguma restrição. Algumas funções, elas vão ter uma restrição. Mas isso a gente conversa em um outro vídeo, porque vai ficar um pouco mais complexo. Digamos que essa função não tenha restrição, nesse caso ela não tem. Ela atinge todos os valores de x. O que isso significa? Que vai ter valor para o 3, vai ter valor para o 4, vai ter valor para o 5. Como a gente sabe que está sempre subindo 1, isso significa que a gente nem precisa fazer a conta, ó. Quer dizer, eu não. Talvez vocês precisem para poder visualizar, mas não tem problema nenhum. A gente sabe que sempre que eu chutar um valor em x, eu vou ter que pegar um valor acima em y. Então, peguei o 5, vai no 6. E por assim vai. E a gente vai fazendo, ó, todas as nossas intersecções, a gente faz essas bolinhas. Essa bolinha é que representa, então, o par ordenado. Por exemplo, essa bolinha aqui de cima, ela tá representando o 10, 11. Tudo bem? Tá, mas onde eu quero chegar com isso? Agora, essa parte, ela é bem confusa, ela é bem estranha. Então, aconselho você a até largar o lápis e parar de copiar por enquanto. Depois você para o vídeo, não tem problema. Só que aqui a gente está fazendo apenas com os números naturais. Se a gente tivesse a parte negativa, a gente estaria fazendo com os números inteiros, beleza? Isso significa que para os números com vírgula não dá para fazer? Na verdade, dá. A maioria das funções vai dar. Então, se eu pegar 1,5, se eu pegar 0,2, se eu pegar 0,3, eu posso jogar lá, porque não tem nenhuma restrição. Apenas as funções que tiverem uma restrição. Só que hoje a gente não vai falar disso. Então, você vai pôr na sua cabeça que hoje, com essa função, a gente vai poder pegar qualquer valor. Mas se eu posso pegar qualquer valor, você concorda que quando eu tiver aqui, no meio, eu vou ter o quê? 1,5. Quando eu tiver 0,02, eu vou ter 1,02. Tá vendo que para todos os valores que eu chuto, por mais que seja menor, eles vão ter? Isso significa que entre essa bolinha e essa, vão existir várias, suprindo todos os valores que tem, até porque entre 1 e 2 existem infinitos números quando a gente fala dos números reais. E aqui o nosso gráfico são os números reais. Isso significa que as bolinhas vão ficar uma do lado da outra, uma do lado da outra, e vai ter bolinha tão perto uma da outra que vai ser praticamente como se elas fossem a mesma. E aí isso aqui vai ficando tão perto que ele vai parecer uma coisa só. E ele vai virar o quê? Ele vai virar uma reta que conecta todas essas bolinhas. Ignorem que não está totalmente reto. Eu não tenho como usar a régua aqui com a mesa digitalizadora, então vocês vão imaginar que está reto. Bom, então essa reta que junta todas essas bolinhas, que passa por todas elas, que ele passa bem exatamente em cima, tá? Então aqui tá um pouquinho assim, porque eu tô fazendo pelo PC e pelo PC eu não tenho um controle. Primeiro que é ruim a gente fazer reta, segundo que é difícil eu mirar coisas tão pequenas. Essa daqui vai ser a reta que a gente chama reta x mais 1. Ou seja, é a reta que é formada pela função onde a lei de formação é x mais 1. Então, essa daqui é a cara dessa função. Olha que legal! Vocês estavam esperando um rostinho com bigode? A cara foi meio diferente, né? E aí vem a parte legal. Toda função afim, toda função do primeiro grau, ela vai ter uma reta como a cara dela. Então, todas elas vão ser representadas por retas. Só que a gente tem retas diferentes. Só que como esse vídeo está ficando longo, eu vou deixar a classificação das funções para um outro vídeo. Então, quais são os tipos de reta que a gente pode ter, quais são os nomes delas e o que elas significam. Assim a gente pode falar com calma, sem eu precisar ficar me preocupando com o tempo e falando rápido. Ok, gente. Então, a gente poderia fazer isso com qualquer função. E aí vem a parte divertida. Sabia que eu não precisava de tudo isso para poder fazer essa reta? Não precisava mesmo. Entre dois pontos passam uma única reta. Então, se eu tiver dois valores para x, eu vou achar dois valores para y. Eu vou ter dois pontos e eu traço a minha reta. A reta que passar por esses dois pontos vai passar por todos os infinitos pontos que a função pode alcançar. Engraçado isso, né? Porque se você parar para pensar, se eu for traçar uma reta entre essas duas,
eu vou traçar aqui, ela ia continuar. Então, isso faz total sentido. Então, na sua prova, se o professor não pedir, não precisa ficar lá se descabelando, chutando 30 valores para x. Chuta 2. E vou te dar uma dica que talvez te ajude um pouco. Isso é com base em mim. Chuta pontos um pouco mais longe. Então, por exemplo, não chuta o 0 e o 1. Chuta tipo o 0 e o 5, o 0 e o 6. Se você conseguir, né? Se a função não for explodir, ou seja, a função não for ficar com resultados muito grandes, porque daí você consegue ter uma visualização melhor para você traçar a sua reta. Tomando em conta que você não vai poder ter uma régua ali. Agora, se você tiver a régua, você pode chutar um ponto do lado do outro, que você vai conseguir traçar ela perfeitamente. Tudo bem, gente? Então, próximo vídeo, eu vou me decidir ainda se a gente vai fazer um vídeo sobre exercícios ou se a gente vai fazer um vídeo sobre classificação. Talvez eu traga o de exercício primeiro, para vocês poderem ver como que a gente aplica e tudo mais, não só a função, né? A equação que eu tô devendo para vocês, até porque isso aqui vai ser um vídeo todo sobre equação e função de primeiro grau. Um vídeo não, né? Uma playlist. Bom, então é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu curtir, pra você não custa nada e pra mim vai me ajudar tanto a trazer esse conteúdo pra vocês. E também deixa nos comentários o que você quer que eu traga ou se você tem algum ponto de melhoria. Estou aqui para dar aula para vocês e estou disposta sempre a melhorar. Então é isso, gente. Vejo vocês na sequência dessa playlist. Espero que vocês estejam gostando, hein? E que vocês estejam realmente aprendendo. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!